alunos da etapa, passando aqui, pessoal, para a gente fazer algumas questões relacionadas aos conteúdos que nós estudamos nas nossas aulas online, certo? Lá nós estudamos reta, semi-reta, segmento de reta e estudamos também posição relativa entre as retas. E aí nós estudamos retas paralelas e retas concorrentes. Dentre as paralelas tem as estritamente paralelas e temos também as retas temos as estritamente paralelas e temos as retas coincidentes. E dentre as retas concorrentes, nós temos aí as retas perpendiculares e retas oblíquas. Esse exercício vai nos dar uma noção boa disso aí que nós estudamos lá. Vamos lá. Vamos fixar mais o conteúdo que nós estudamos. Pessoal, primeira questão. Duas retas que não se encontram são denominadas de... Gente, retas que não se encontram. Eu estou procurando o quê? Eu estou procurando retas que não se encontram. Ou seja, não pode ter ponto em comum entre essas retas. Ora, as concorrentes, nós vimos dois tipos de concorrentes. As perpendiculares e as oblíquas. As perpendiculares são aquelas que se encontram formando uma cruz. Eu dei até para vocês o exemplo de uma cruz. Porque são retas que formam quatro ângulos retos. Então, as concorrentes já não pode ser, porque por natureza elas vão ter ponto em comum. As perpendiculares formam ângulos, são concorrentes que formam ângulos retos. As oblíquas são concorrentes que formam ângulos não iguais. Então, já eliminei três alternativas, como só são quatro, me sobrou a alternativa de letra A. Então, essa é a nossa resposta correta. São as paralelas, elas não se encontram. Eu dei até para vocês o exemplo da cobertura de uma casa. Por exemplo, eu tenho caibros. Eles sempre vão estar à mesma distância uma da outra. Sempre vão estar à mesma distância. Quando o carpinteiro vai fazer o teto, ele tem um cuidado todo especial de não deixar um caibro mais próximo e o outro mais distante. Ele sempre vai estar à mesma distância um do outro. As ripas, da mesma forma, sempre vão estar à mesma distância uma da outra. Exemplos aí de retas paralelas. Muito bem. Questão de número 2. Quais das seguintes figuras podem ser classificadas como reta, semi-reta ou segmento de reta? Opa, ó, eu tenho um ponto no início, tenho um ponto no final. O que é isso aqui? Vimos isso aqui. E eu dei vários exemplos lá para vocês no dia da aula. Isso aqui vem ser o quê? Isso aqui vem ser um segmento de reta. Eu sei onde começa e onde termina. Tem início e tem fim. Muito bem. Próximo. Próximo. Eu tenho aqui um ponto bem no início. Eu tenho um outro ponto aqui, ó, só que a minha reta ela não parou no meu segundo ponto, ela continuou. E tem a seta na ponta. Quando tiver a seta na ponta, eu falei para vocês que isso aqui está indicando que a minha reta vai para onde? Para o infinito. Professor, por que não desenha a reta para o infinito? Porque não tem como desenhar essa reta para o infinito. Então, para representar essa infinidade do tamanho dessa reta, eu coloco uma seta. Opa, eu sei onde começa e não sei onde termina. Então, isso aqui vem ser um... Vem ser o que, minha gente? Vem ser uma semi-reta. Semi-reta. Próximo exemplo. Próximo exemplo, nós temos aqui... Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B. Observe que a minha reta, ela é muito, esse exemplo da figura 1 é muito parecido com o exemplo da figura 2. Só que na figura 1, eu tenho as duas extremidades, ó. Eu tenho a seta nas duas extremidades. Opa, se eu tenho a seta nas duas extremidades, isso quer dizer que, mesmo passando por esses pontos, a minha reta vai para o infinito nas duas extremidades. Então, ela é infinita não só para um lado, mas também para o outro lado. Então, quando eu tenho infinidade nas duas extremidades, eu estou falando de quê? Quando eu tenho infinidade nas duas extremidades, eu estou falando de reta. Muito bem. E aí nós temos a nossa sequência aí. Qual é a nossa sequência? Figura 1. Figura 1. Reta.
Figura 2, semirreta. Figura 3, segmento de reta. Então, nós temos aí reta, semirreta, segmento de reta. Onde é que nós temos isso? Reta, semirreta, segmento de reta. Isso aqui representa a figura 1, figura 2, figura 3. Então, a nossa resposta aqui vai ser justamente a letra D. Pronto. Terceira e última questão. As retas representadas na figura a seguir são: eu tenho letra B representando essa reta e tenho letra A representando essa reta aqui. A seta eu acabei de falar para vocês que ela representa a infinidade de uma reta. Então dá a entender que essa reta aqui, ó, ela vai para o infinito. Opa, ela vai para o infinito, só que em algum momento ela vai tocar essa reta, a reta A vai para o infinito, vai tocar em algum momento a reta A toca a reta B. Justamente nesse ponto. Retas que se encontram só pode ser o quê? Retas concorrentes. E aí eu tenho dois tipos de retas concorrentes aí. E paralelas não vai poder ser. Idênticas também não. Pode ser perpendicular? Não, porque não vai formar ângulo de 90 graus. Então não pode ser. Sobrou quem pra gente? Sobrou simplesmente as retas oblíquas. Então, gente, a nossa resposta são as retas oblíquas. E assim nós respondemos as nossas três questões. Só observe que as questões, como eu falei para vocês, não são questões longas, não são questões que exigem cálculo, são questões que vai exigir de vocês uma certa capacidade de raciocinar para diferenciar esses tipos de reta. Correto? Pois bem, pessoal, esse foi a atividade que eu tinha preparado para vocês. Atividade simples. Vamos estudar, que o conteúdo desse mês é muito bom. Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima.